aposentadoria. Né? No nosso modelo também, quer dizer, a indústria, os trabalhadores industriais, os funcionários públicos tinham a sua condição protegida à custa da maioria dos insiders. Então, nós tínhamos um modelo que tinha uma superposição de vantagens para os insiders e excluía um conjunto de outsiders, que eram os trabalhadores baixamente qualificados, os trabalhadores rurais, os trabalhadores informais do mercado de trabalho e tal. Esse modelo começou a ser mudado em 88, por um conjunto de políticas pontuais. Então, quem nunca contribuiu para a aposentadoria vai ter uma pensão mínima vitalícia de um salário mínimo, o que politiza tremendamente o momento da decisão sobre o valor do salário mínimo. Né? Os nossos indicadores educacionais eram pífios. Né? Vou mostrar alguns dados para vocês, para demonstrar isso, que eu estou com dificuldade aqui de me coordenar, depois eu quero apresentar o argumento e depois eu apresento os dados. Eram pífios. Então, a partir de 90, na verdade, não é governo partidário, é a politização da questão social, a partir dos anos 90, começam a aumentar a qualificação dos trabalhadores, e nós entramos, a partir de 82, numa transição demográfica pela qual as mulheres de baixa renda, as mulheres baixamente escolarizadas, adotaram um comportamento reprodutivo que as mulheres escolarizadas já tinham na década de 70. Então, na verdade, nessa trajetória, reduziu a desigualdade de comportamento reprodutivo entre as mulheres. A consequência disso é que aquela mão de obra abundante da década de 60, da década de 70, a partir de 90, ela começa a escassear. Então, nós temos uma conjuntura que uma situação estrutural que é muito distinta da década de 60, 70, 80. Hoje, uma das razões da queda das taxas de desemprego é porque a oferta de trabalhadores, a abundância de mão de obra no Brasil caiu por razões demográficas. Isso acompanhado da crescente escolarização mudou muitíssimo os níveis de escolaridade, de informação e mesmo de condição de barganha da classe trabalhadora no mercado de trabalho. Então, a meu juízo, nós estamos vivendo de 80 para cá, um processo progressivo de inclusão dos outsiders pela via do Estado e um processo progressivo de redução, por razões demográficas e de escolarização, da oferta de mão de obra abundante no mercado de trabalho. As políticas têm um custo. Essas políticas no Brasil tradicionalmente foram financiadas pelo endividamento ou pela inflação. Essas opções acabaram. Como as dificuldades para aumentar a tributação são enormes, porque nem o PT politiza a questão da tributação. Então, tem uma disputa. Quando no governo Lula, quando teve crescimento econômico, cresceu a arrecadação, pôde gastar mais. Quando tem crise econômica, cai a arrecadação e o financiamento dessas políticas sociais se torna uma disputa política que no Brasil é uma novidade. Né? Mas que a esquerda, no mundo, quando quis fazer redistribuição, aumentar a tributação, sempre enfrentou. Até em países muito mais moderados, como os Estados Unidos. Com essa polarização que nós estamos vivendo, ela, na verdade, é nova para nós, mas ela não é estranha a países que tiveram conflitos redistributivos muito fortes. Mas o segundo dado, que me parece mais importante e que está menos tematizado, é que o aumento dos rendimentos dos outsiders, dos baixamente qualificados, recai sobre as famílias que se diz de classe média. Então, não é só gasto de governo, é custo de empregada para famílias de renda baixa. Então,
a meu juízo, o Bolsa Família, ele é tematizado como um problema, mas na verdade as pessoas culpam, as pessoas menos informadas, culpam o Bolsa Família por transformações demográficas, educacionais, de rendimentos que estão ocorrendo na sociedade brasileira, na estrutura social brasileira, que são irreversíveis. Né? Então, eu vou dar alguns dados para vocês para ilustrar melhor o que eu estou querendo dizer. Né? Mas o problema da redistribuição no Brasil, dada a concentração da renda, não é um problema entre os muito pobres e a elite. Porque a elite pode perfeitamente absorver a regularização da vida das empregadas domésticas, dos trabalhadores baixamente qualificados. Quem não pode absorver a regularização, a cidadania, a inclusão das empregadas domésticas ou dos trabalhadores baixamente qualificados, é o que se chama de classe média brasileira, dada a nossa estrutura de renda. Então, eu só vou mostrar os dados para vocês. Na verdade, esse é o dado mais geral, o dado do coeficiente de Gini, ele começa a cair, tem uma inclinação grande no Lula, mas ele começa aqui. E ele tem a ver com a inclusão progressiva de aposentados, de pensionistas pelas mudanças da Constituição de 88, mas também por transformações que já estavam ocorrendo no mercado de trabalho. Tá? Mas deixa eu mostrar os dados mais desagregados, que isso aqui é muito geral. Então, olha só. Isso aqui é 82. Isso aqui é dados da PNAD, a trajetória da renda dos trabalhadores, das famílias que são beneficiários do Bolsa Família. Essa aqui é a trajetória da renda dos beneficiários do salário mínimo. Os trabalhadores, a população do Brasil, que se diz os 5% mais ricos, na verdade, o piso dessa população é R$6.000 mensais. Então, aquilo que a gente chama de elite no Brasil, os 5% mais ricos, que são condenados, dada a extrema concentração da renda, essa população, se for uma mulher sozinha que vive com R$6.000 mensais, ela não consegue absorver o crescimento desses serviços. Então, ela, para as famílias que são chamadas de classe média, olha que a renda é daqui para baixo. Como a renda é muito concentrada no Brasil, né, a população que é do 15º vintil de renda ganhava aproximadamente R$1.200 mensais. Então, quando aumenta o serviço dos de baixo, o custo dos serviços dos de baixo, dada a regularização das empregadas domésticas, dado o aumento do salário mínimo no mercado formal de trabalho, isso aumenta brutalmente o custo dos serviços dessa população aqui. Se ela não pode contar com o Estado, e nós sabemos que quem coloca os seus filhos na creche municipal tem seguro 2 meses de greve por ano, e ela não pode contar com a família, e ela não pode contar com a empregada doméstica, dada a estrutura de concentração da renda, esta inclusão dos de baixo tem um custo para os que estão imediatamente acima, que não tem onde se apoiar para resolver os seus problemas cotidianos. Né? Isso é resultado da concentração da renda no Brasil, e que está muito pouco tematizado. Então, tem um conflito grande que não é dos de baixo com os 1% mais ricos. É como incluir esses aqui de baixo, sendo que esses prestam serviços para esses aqui. E a renda desses aqui também é muito baixa, dada a concentração da renda. Então, tem uma revolta contra o processo de inclusão que tem a ver com os custos do cotidiano das pessoas. E eu estou falando de uma coisa muito simples, não estou falando de ônibus, de posto de saúde e tal. Só mais um dado, por favor. Então, o que quer dizer a inclusão? Vou dar um exemplo aqui, que é o exemplo da energia elétrica. Poderia dar outros. Olha como é
que era a situação do acesso à energia elétrica em 82? O problema da energia elétrica em 82, isso aqui é a população distribuída por DCIS de renda. Então, já em 82, o 19º vintil, na verdade a gente acabou de ver que não são tão ricos assim, eles já tinham 100% de cobertura de energia elétrica. Assim como disse Pintil o seguinte, quem não tinha nada de energia elétrica era o primeiro vintil, os muito pobres. E eles vão sendo progressivamente incluídos. Mas por que eles foram incluídos aqui? Graças ao Luz para Todos. E por que o Luz para Todos funcionou? Porque ele inclui um subsídio. Mas isso tem um custo. Se não aumentar os tributos e incluir pela via do subsídio, porque essa população não tem renda para pagar o custo integral de todos os serviços, vai dar déficit fiscal, não tem. Ou você empurra com a inflação. Então, o que nós estamos vivendo hoje é um conflito distributivo. Quem é que vai pagar pelo ajuste fiscal? Como acontece em todo o país do mundo, quando você tem que decidir quais são as prioridades nacionais, né? Então, tem uma parte da sociedade que diz, eu não quero pagar para eles. Né? Isso. É assim no mundo todo. Isso que a gente costuma chamar tradicionalmente de direita, mas isso não é verdade, né? Só mais um dado, por favor. Olha o que aconteceu com a educação no Brasil. Em 1960, da população de 12 a 15 anos, só 20% tinham 4 anos de escolaridade. Só 5% tinham 8 anos de escolaridade. E só 2% tinham de 19 a 20 anos de escolaridade. Então, esses que estavam aqui tinham um prêmio brutal pelos seus níveis de escolaridade. Esses eram os incluídos. Então, eles estavam no mercado de trabalho, com muitas vantagens. Isso aqui foi mudando radicalmente. E é isso que dá origem a uma mudança de comportamento político e tem associado com a demografia, quer dizer, tem uma mudança no mercado de trabalho que tem a ver com esses níveis de escolarização que se alteraram muitíssimo. Né? Então, o que eu estou querendo dizer, basicamente com esses dados, eu queria mostrar alguns dos dados, não sei como está tá bom. O que eu queria dizer é que, a partir de 88, por razões políticas que a gente ainda não conhece muito bem, eu tenho a hipótese que isso tem a ver com a politização da questão da pobreza e com a viabilidade eleitoral do PT, que estava sempre presente na disputa, qualquer disputa eleitoral. A inclusão social se tornou uma questão prioritária ou de muita centralidade na agenda da sociedade brasileira. O que nós estamos vivendo hoje são decisões sobre os custos dessas mudanças, que afetam tanto os custos das famílias, porque elas não são custeadas só pelo Estado, quanto afetam decisões com relação ao uso dos recursos públicos. Na ausência da opção do endividamento, que foi uma opção que sustentou esse sistema por algum período, na ausência da possibilidade de transferir essa inclusão para preços, que foi uma possibilidade quando a economia era fechada, na ausência de financiar isso por inflação, e agora, na ausência de financiar isso para as rendas do petróleo, só tem uma solução que é o debate sobre quem vai perder ou quem vai pagar. Eu acho que é isso que nós estamos vivendo, do modo que nós não tínhamos vivido até hoje, mas que em países, no início desses processos, nos países europeus e mesmo nos Estados Unidos, em muitos momentos foram momentos de intenso conflito político. É assim. Eu acho que a gente não... eu acho que nós não estávamos acostumados com isso.
noite a todas e todos. Eu queria igualmente começar agradecendo ao José Ricardo e à Comissão Científica da UNPOX pelo convite para esse simpósio, por diversas razões, né? Isso é da minha satisfação de estar aqui e falar com os companheiros de mesa. Uma das principais razões da minha satisfação é porque acho que eu fui convidado para falar de um ângulo bastante distinto, né? Mas que tem bastante a ver. Eu acho que traz muitas questões que poderiam ser reveladoras. Ou seja, eu tenho trabalhado com a relação entre povos indígenas e Estado no Brasil, né? E, em larga medida, acompanhei e tenho, de alguma maneira, participado muito proximamente às organizações dos povos indígenas, né, de todo o movimento que a gente pode datar lá de meados da década de 70, 1977, com a luta contra um decreto, que era um decreto que prescrevia a emancipação dos povos indígenas. O que isso significava no quadro institucional daquele momento? Significava que os índios deixavam de ser tutelados, o que naquele momento significava dizer que eles não tinham direito às terras que ocupavam, cujo reconhecimento estava condicionado à condição de tutelados. Em larga medida, a luta que se inicia contra a ditadura militar nesse campo e contra certos modelos de desenvolvimento foi uma luta por acesso aos direitos civis e políticos, portanto, contra a tutela, né? Pelo fim da tutela dos povos indígenas e pelo reconhecimento das terras indígenas. Algo previsto no Estatuto do Índio de 1973, uma lei absolutamente relacionada à ditadura, e depois, novamente, prevista nas disposições transitórias da Constituição de 1988. Eu vou evitar aqui a tentação de presidente da ABA de fazer uma síntese com outros direitos, como, por exemplo, questão de quilombos, direitos sexuais e reprodutivos, porque que é a chave da percepção pública, pelo menos da maioria de nós antropólogos, nesse cenário atual, né? Que eu acho que tem relações bastante fortes com o que vocês apresentaram. É uma sensação de desconstrução de direitos, né? De direitos que se pensava estarem assegurados, na verdade, eles estavam brevemente enunciados na Constituição de 1988. Constituição essa que nós todos sabemos que temos que defender unhas e dentes, mas que tem um lado, por uma série de razões, mas que tem um lado profundamente conservador no tocante à propriedade, né? E especialmente ao reconhecimento de direitos coletivos, né? A ênfase, portanto, na etnicização de direitos coletivos à terra pós-88 não é uma ênfase pouco significativa, né? Se a base disso, sem sombra de dúvidas, eu acho que estava aí na política, ou nas discussões entre organizações indígenas e Estado, mas eu creio que isso se alastrou. Então, luta contra a tutela, contra direitos civis e luta por direitos sociais culturalmente diferenciados, né? Não é que a questão da distribuição não fosse fundamental, mas a luta era por reconhecimento, né? Para usar uma chave que, enfim, não explica tudo nem de longe. Eu diria que a luta era pelo reconhecimento da autoctonia, né? Mais do que por uma série de coisas. Enfim, esse período que se estende a partir do governo Collor, em especial da demarcação das terras dos Yanomami, uma grande porção de terras na região de fronteiras, fora completamente do ângulo dos militares que ainda controlavam consideravelmente
a questão de terras, a questão fundiária no Brasil naquele momento, com todo o distensionamento, com toda a saída, mas a República Velha foi uma marca com seus GETATs, GEBANs, etc., nessa mão invisível sobre a questão fundiária naquele momento. Enfim, com a Constituição de 1988, teoricamente, os índios adquiriram direitos civis, né? Puderam entrar em juízo em defesa dos seus próprios direitos e pôs-se, teoricamente, fim, todos nós passamos a falar isso em antropologia e os advogados e juristas também, acabou a tutela, né? Eu acho que a tutela é muito mais do que um instituto jurídico, é um modo de dominação e ela está longe de acabar. Mas, enfim, 1988 é um momento, 90 é importante porque o Collor demarca a terra dos Yanomami, dá um grande sinal para o exterior, para o afluxo de recursos internacionais para o desenvolvimento sustentável, né? O que foi fundamental na regularização de terras da Amazônia brasileira. Quer dizer, em geral, eu acho que talvez todos aqui tenham isso na cabeça, mas são 896 mil indivíduos, 910 indivíduos indígenas, segundo o censo de 2010, 305 povos distintos, 274 línguas diferenciadas, com direitos a 13% das terras indígenas, das terras brasileiras, se reconhecidos todos os direitos. Então, isso coloca diretamente a questão indígena num terreno fundiário. Não há nenhuma dúvida. Bem, durante esse período breve do governo Collor, ele também desmonta o monopólio da FUNAI na intermediação sendo um único órgão intermediador e implementador de políticas para os povos indígenas, né? Ele estabelece que todos os ministérios deveriam ter políticas desenvolvidas para os povos indígenas no Brasil. O que aconteceu em temporalidades muito diferenciadas ao longo desse período, até agora 2012. Né? Eu diria 2012, porque em 2012 foi publicado o decreto da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas, uma reivindicação que vem desse mesmo período de 1988, políticas de fomento para viver com suas próprias terras. Período de governo do Fernando Henrique Cardoso foi, portanto, um momento que dá andamento a um conjunto de coisas que haviam sido esboçadas, de alguma maneira, por essas medidas, em larga medida, pirotécnicas do Collor, mas que foram sinais fundamentais para a entrada de recursos internacionais, que gerou uma verdadeira reformatação da área socioambiental da administração pública no Brasil, né? Entrada de recursos, sobretudo alemães, e da cooperação técnica alemã para o desenvolvimento em órgãos governamentais, especialmente instruindo um processo de demarcação de terras indígenas que passaria a ser chamado de participativo. E aí um outro elemento que está na Constituição e era uma reivindicação indígena, que era a de participação em todas as políticas, de alguma maneira se inaugura nesse cenário. Ao longo dos anos do governo do Fernando Henrique Cardoso, a gente viu, portanto, esboços de cada uma dessas políticas educacionais, um início da política de saúde indígena, né, dos distritos, da política de distritos sanitários especiais indígenas, e as grandes demarcações acontecidas todas com recursos internacionais. Em 2000, a ABA, na gestão do Rubem Oliver, esteve numa reunião com a presidente da FUNAI na época, e ele nos fez uma interpelação forte, o Arthur Nobre Mendes,
que foi secretário do Programa de Regularização de Terras instruído aí pela Cooperação Internacional. Você disse, olha, vocês estão muito apaziguados, vocês antropólogos, como apoiadores da questão das disputas dos povos indígenas, porque se toda essa demarcação está sendo feita na Amazônia, nada está sendo feito no Mato Grosso do Sul, nada está sendo feito no Nordeste, nada está sendo feito no Sul, porque nós não conseguimos, 1, recursos, 2, força política, para implementar qualquer ação nesses cenários. Tudo que acontecia era na Amazônia, né? Eu acho que, enfim, a gente poderia discutir se estava se chegando reservas de valor, etc. Enfim, a entrada do governo Lula marca, e os índios se mobilizaram, as organizações indígenas se mobilizaram amplamente na primeira eleição do Lula, né? Se mobilizaram empenhando apoios, votos e esperança, né? Uma esperança de que, além dessas políticas iniciais, se tivesse um cenário de ampla participação nesses empreendimentos governamentais.